Os camponeses utilizavam as terras comunais para extrair madeira e caçar. Isso até 1710, quando foi promulgada a Lei de Cercamento dos Campos. E o que dizia essa lei? Nessa lei, esses campos que os camponeses utilizavam para poder sobreviver foram privatizados através dos poderosos senhores locais. E esses camponeses que dependiam daquilo se viram forçados a se mudarem para as cidades e procurar refúgio, trabalho e abrigo. E esse trabalho que muitos deles conseguiram foram em fábricas, muitas vezes insalubres. Os donos dessas fábricas se preocupavam apenas com os lucros e nem ligavam para a saúde dos seus funcionários. Muitos deles tinham jornadas de até 16 horas por dia. Crianças e mulheres grávidas também precisavam trabalhar, e alguns deles sofriam acidentes graves, ficavam sem trabalhar, sem conseguir trabalhar o resto da vida, e eles não tinham nenhum amparo, nem do governo, muito menos dos donos das fábricas. O salário dos homens era muito baixo, os das mulheres e das crianças eram menores ainda, podendo chegar a apenas um terço do que os homens recebiam. Muitos deles adquiriam doenças respiratórias para o resto da vida e tinham que conviver com isso, justamente por causa das condições insalubres das fábricas. Foi justamente por causa dessas condições que começaram a surgir os movimentos dos trabalhadores. Um dos principais movimentos foi o ludismo, nos anos de 1811 e 1812, que foi quando muitos dos trabalhadores começaram a ver que as máquinas, principalmente o tear mecânico, estavam tomando os lugares de trabalho deles. E eles pensaram que destruindo esses teares, eles iam conseguir o emprego deles de volta. E foi isso que eles fizeram. Eles entraram nas fábricas e destruíam todos os teares. Antes disso, eles enviavam uma carta ameaçando o dono da fábrica, avisando que se ele não tirasse as máquinas, eles entrariam lá e destruíram. E eles faziam isso. Além disso, se ele não cumprisse, em alguns casos graves, o dono da fábrica era preso, queimavam a casa dele, queimavam a fábrica inteira. Foi por isso que eles ficaram conhecidos como quebradores de máquinas. Esse movimento perdeu força na Inglaterra quando começaram a surgir os sindicatos. E apesar dele não ter um molde de ideologia, ele serviu como base para as críticas do capitalismo. Pode-se dizer que ele foi o primeiro movimento dos trabalhadores em busca de melhores condições e melhores relações com os seus chefes. Outro movimento foi o cartismo no ano de 1837 até o ano de 1848, mas o cartismo ele não utilizava da violência. Ao invés disso, eles enviavam cartas para o parlamento inglês em busca de que eles reconhecessem os direitos dos trabalhadores. Em maio de 1838, William Lovett escreveu a Carta do Povo, que nela estava registrada as reivindicações dos trabalhadores da época, e coisas que para a gente hoje, atualmente é óbvio, para eles era coisa de outro mundo, tanto que não foram aceitos. E entre esses reivindicações estavam o voto universal, a igualdade entre os distritos eleitorais, o voto secreto por meio de cédula, as eleições anuais e o pagamento aos membros do parlamento. E outra coisa também que eles não queriam mais era que tivesse a necessidade de número de posses para a pessoa ser do parlamento. Portanto, podemos dizer que o cartismo ele lutou pelos direitos políticos do proletariado, sendo a principal das reivindicações dele o voto universal. Mas esse voto universal foi somente para os homens, que ficou conhecido como sufrágio dos homens. E isso só foi conquistado em 1867. Ou seja, isso tem menos de 160 anos. O parlamento rejeitou todas as reivindicações da carta, prendeu os líderes e reprimiu cruelmente os simpatizantes, praticamente acabando com o movimento. Porém, os trabalhadores não desistiram. Em 1848, a causa ganhou fôlego com a preparação de uma enorme manifestação, onde estima-se a presença de aproximadamente 500 mil pessoas. Com isso, finalmente os líderes esperavam conseguir pressionar o parlamento inglês a fim de que eles atendessem às suas principais demandas. Porém, a manifestação que estava programada para o dia 10 de abril não teve lá aquela participação que era esperada, porque nesse dia uma enorme tempestade tomou conta da capital britânica. Ao fim do movimento, diversas leis trabalhistas foram criadas a fim de defender os trabalhadores e mediar as relações entre os operários e os donos das fábricas. As trade unions foram as primeiras associações formadas por trabalhadores a fim de protegê-los.
e contrapor o poder dos burgueses. Eles fizeram isso através da programação de greves, conscientização de classe, e essas trade unions posteriormente formaram os sindicatos, que surgiram no século XIX e foram moldados surgindo através de pensamentos socialistas. Em 1824, o parlamento inglês aprovou a primeira lei que permitiu a organização dos sindicatos. Após essa lei, teve uma explosão de greves e associações em toda a Inglaterra, principalmente na indústria têxtil, e na indústria siderúrgica. A partir disso, começaram a surgir várias organizações que unificavam trabalhadores de várias categorias diferentes. Em 1830, foi fundada a primeira Entidade Geral dos Trabalhadores lá da Inglaterra, que chegou a ter cerca de 100 mil membros, chamada de Associação Nacional para a Proteção do Trabalho. Eu vou falar do movimento dos trabalhadores no Brasil. No Brasil, a organização sindical começa a se organizar no fim do século XIX, com mudanças econômicas e ao deslocamento das lavouras de café que saíram do Vale do Paraíba rumo ao Oeste Paulista. Foi nesse contexto que surgiu a classe proletária brasileira e a formação das primeiras organizações trabalhistas. No início da formação dessa classe de trabalhadores, percebemos a predominância de imigrantes fortemente influenciados pelos princípios anarquistas e comunistas. Eles convocaram os trabalhadores fabris a se unirem em associações futuramente seriam determinantes no surgimento dos primeiros sindicatos. A indústria brasileira repetia o mesmo comportamento da indústria europeia. Entre 15 e 20 de abril de 1906, ocorreu a fundação da Confederação Operária Brasileira e foi organizado o primeiro Congresso Operário Brasileiro. Foram definidas como ferramentas de lutas a realização de greves, paralisações, boicotes e manifestações públicas. A reação do governo promulgou uma lei que expulsava os estrangeiros que fossem considerados uma ameaça à segurança nacional. No mesmo congresso, no dia 1º de maio, hoje então Dia do Trabalhador, foi definido como data para o acontecimento das maiores manifestações públicas trabalhistas da época. Dentre as iniciativas, contam também a campanha pela jornada de 8 horas de trabalho, o posicionamento antimilitar, as indenizações por acidentes de trabalho, o direito de organização dos sindicatos, a regulamentação do trabalho feminino e a proibição do trabalho infantil, que, mesmo depois de tanto tempo, continuava em países subdesenvolvidos, como, por exemplo, o Brasil. Em 1917, ocorreu no Brasil a maior e mais duradoura greve, em que 70 mil trabalhadores cruzavam os braços na cidade de São Paulo, exigindo melhores condições de trabalho e aumentos salariais. Durante o embate, a polícia acabou matando um jovem que participava das manifestações. Passadas as agitações, finalmente chegou-se a um acordo que garantiu 20% de aumento para os trabalhadores. Ou seja, até aí nada de mudança, uma vida perdida e só 20% de aumento para os trabalhadores. Então, vários grupos operários no Brasil e no mundo acreditavam que havia chegado o momento de colocar um fim à exploração capitalista e construir uma nova sociedade. A expansão do anarquismo foi rápida nas grandes cidades brasileiras nas principais décadas do século XX. O poder político estava concentrado num pequeno grupo de pessoas pertencentes ou à mesma família, corporação ou grupo econômico. Governantes e patrões eram vistos pelos anarquistas como inimigos a serem combatidos a todo custo. Em 1922, outra corrente se definiu dentro do movimento operário, a dos comunistas. Ao contrário dos anarquistas que viam o Estado como um mal em si, os comunistas o viam como um espaço a ser ocupado e transformado. Por isso, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, elegeu 2 vereadores para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1928, o operário Minervino de Oliveira e o intelectual Otávio Brandão. Todos os esforços não foram suficientes para produzir uma mudança significativa
na vida da classe trabalhadora no final dos anos 20. A criação de uma legislação trabalhista só viria a acontecer após a ascensão de Vargas ao poder em 1930, mas como resultado de uma ainda maior repressão e perda da autonomia sindical. Depois, em 1984, a gente tem o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, chamado MST, movimento social camponês que surgiu em 1984 com a intenção de realizar a reforma agrária, praticar a produção de alimentos ecológicos, melhorar as condições de vida no campo. A ditadura militar promoveu uma grande concentração de terras nas mãos de latifundiários. Programas como o PROÁLCOOL, Programa Nacional do Álcool, criado em 14 de novembro de 1975, resultaram em milhares de trabalhadores tendo suas terras transformadas em canaviais, ou seja, plantações de cana-de-açúcar. Porém, com isso, os camponeses se reuniram em 1984 no primeiro Encontro Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na cidade de Cascavel, no Paraná. Dali estava formalizado o MST. Com a elaboração da Constituição em 1988, ficou declarado que as terras que não cumprissem sua função deveriam ser desapropriadas. Artigos 184 e 186. Alguns dos objetivos defendidos pelo MST durante esses anos foi reforma agrária, justiça social, causas indígenas e quilombolas, punição dos assassinos dos trabalhadores rurais, desapropriação dos latifúndios em posse das multinacionais, distribuição igualitária das terras, produção de alimento nas terras libertadas, ou seja, soberania alimentar, cobrança do Imposto Territorial Rural, chamado ITR, melhoria das condições de vida no campo e na cidade e redução do inchaço urbano. Now the world don't move to the beat of just one drum.